Deus me dá um direcionamento para fazer uma oração específica, uma guerra, uma batalha espiritual específica, mas na maioria das vezes eu procuro fazer esse horário. Sempre, não das 3 às 6, às vezes dentro desse período. Às vezes começo das 6 até 8, 9, entendeu? Mas eu procuro iniciar no horário dessa chave aí, entendeu? Sim. Porque é a chave da revelação de Deus. Apóstolo, tem muitas pessoas que você falou que está vindo até de outros estados, está procurando o apóstolo. Tem um que parece que está juntando até dinheiro para estar Sim, sim. vindo. É, alguns você lembra que estava com o ministério travado, estava assim, e depois com contato, depois dessas chaves que você tem ensinado, destravou os ministérios deles? Você lembra de alguém específico? Alguém que. Sim, eu tenho um pastor do interior de São Paulo, né? Cuidava de uma igreja lá, ele veio na nossa igreja, recebeu a transferência de unção. Falou, pastor, eu não curava nem dor de cabeça. Hoje, depois da unção, meu ministério foi ativado, Deus tem me usado para curar pessoas com vários tipos de doença. E então a gente fica feliz, né? De poder compartilhar as experiências que o Espírito Santo nos deu com outras pessoas, né? E muitas pessoas têm nos procurado, olha, eu tenho vontade de conhecer o Senhor, receber uma unção, admiro, respeito aquilo que o Senhor carrega, né? Então sempre tem vindo pessoas aí de outros estados aí atrás de uma transferência de unção. E qual foi a maior experiência que você lembra que o Espírito Santo até te surpreendeu você mesmo num culto, de repente algo que aconteceu que você nem esperava, seja de um milagre, de uma cura, ou a manifestação dessa presença vir mais forte ainda, que você diz que já manifesta diariamente, mas algo que te marcou, assim, alguma lembrança que você tem? Olha, o que tem nos surpreendido nesses últimos tempos é a maneira em que o Espírito Santo tem tocado nas crianças, né? O Espírito Santo tem tocado nas crianças de uma forma muito forte. Porque uma coisa são os adultos, né? Mas as crianças, por exemplo, tem crianças na nossa igreja que tem 6 anos. O Espírito Santo toca no culto, já são batizados no Espírito Santo, começa a orar em línguas, são, sente o poder. Você olha às vezes para a criança tá lá chorando, falando em línguas, né? E aí, o que eu costumo sempre dizer o que os críticos vão falar agora de uma pessoa dessa? Né? O que os religiosos podem falar? Do nada, a criança quietinha, sentada, de repente o Espírito Santo vem, a toca, começa a chorar. Aí você vai perguntar para a criança: tô sentindo Deus, eu tô sentindo Deus, Deus tá me tocando, eu tô sentindo um abraço aqui, e começa a chorar. Eita, É, é forte, né? né? Então isso tem impactado a gente bastante. Eu acredito que esse último poderoso avivamento vai começar através das crianças, né? Das crianças. Vai começar. E tem crianças da nossa igreja que a gente tem ensinado, tem pregado, orado por outras crianças, coleguinhas na escola, e as crianças estão sendo curadas. Que benção, Né? que benção. Então tudo parte do princípio do relacionamento. Sim. Então tem um relacionamento com o Espírito Santo. Apóstolo, não sei se você percebeu lá na sua cidade, daqui a pouco o apóstolo vai falar que o endereço da igreja dele, para quem quiser visitar, talvez mora lá perto, ou mesmo aqui no estado de São Paulo, ou até de outro estado que quiser vir. Depois da pandemia, eu percebi que as pessoas ficaram com mais problemas emocionais, mentais, síndrome de pânico, exemplo. Já existia síndrome de pânico, aumentou mais, e você até passou pela síndrome de pânico, é muito interessante seu testemunho. Você vê de pessoas dentro da igreja ou fora da igreja com muitos problemas emocionais, mentais, psicológicos. E qual seria a chave para essas pessoas? Não sei se tem aparecido no seu ministério pessoas assim. Tem alguma chave específica para essas pessoas que estão passando por isso? Sim, um relacionamento com o Espírito Santo, né? Porque muitas pessoas estão dentro da igreja hoje com a alma ferida, com a alma presa em cativeiro, né? E uma chave para essas pessoas serem libertas, terem as suas almas
libertas também é a oração em línguas. Né? A oração em línguas liberta, trabalha no teu corpo, no teu físico, na tua alma, te libertando e te tratando de depressões, né? Síndrome do pânico, às vezes uma autoestima baixa. Então, a oração em línguas, ela consegue trabalhar em você em todas essas partes, né? Só que, infelizmente, tem muitas pessoas dentro da igreja que não têm esse hábito de orar em línguas. Isso nós temos ensinado muito para a nossa igreja, é onde nós passamos, né? São cristãos que estão na igreja há anos, mas estão doentes com a alma presa, cativeiro, por traumas do passado, às vezes um abuso, sofreu um abuso, né? Então, precisam ter um encontro com o Espírito Santo, porque não é o suficiente você ir para a igreja. Ir para a igreja de segunda a segunda, fazer parte de um ministério, não é o suficiente. Precisa ter um encontro com o Espírito Santo. Precisa ter uma vida de relacionamento com ele. E aí é onde vem outras chaves. Oração em línguas, né? E aí você vai se limpando, se libertando, porque a Bíblia diz que a oração em línguas edifica a si próprio, né? Então, a oração em línguas, ela vai te limpando, vai te curando, vai te blindando, te fortalecendo. Então, é necessário você ter uma vida de oração em línguas. Forte isso, né? Graças a Deus, né? Eu, pelo menos, estamos incentivando muitas pessoas a orar em línguas, fazer uns live completo. Eu peguei o material do pastor Cris, que ele fala sem motivo para orar em línguas. Eu fiz uma live falando um motivo por motivo, sem motivo para orar em línguas. O pastor Cris Aquilome, ele ora no mínimo 4 horas por dia, só em línguas. Ele diz: aquele que ora em línguas, tudo lhe é possível. Tudo é possível. Eita glória. Compartilha esse programa aí para as pessoas serem despertadas, para as pessoas acordarem para um relacionamento com o Espírito Santo e usar a chave que nós estamos falando. Então vai compartilhando. Onde é o endereço da igreja? Quem quiser visitar a sua igreja, apóstolo? Nós estamos em Carapicuíba, na rua Derivan Araújo Castro, número 14, no Parque Jandaia. Carapicuíba, próximo ao Alphaville, ali, região de Osasco. Nós temos culto às quinta-feiras, 20 horas, e aos domingos, às 18h30. E nas redes sociais, alguém quiser te achar? Nas redes sociais eu tenho o meu Instagram, é Profeta André Batista Oficial, e o Instagram da igreja é Santuário do Avivamento. E quando você coloca lá no seu Instagram, pessoas sendo curadas lá, que eu já vi, ou essa parte do sobrenatural, recebe mais elogio ou mais crítica? Recebe elogios, mas também há muitas críticas. Porque, principalmente em questão de milagres, prodígios, maravilhas, por exemplo, muitas pessoas, Deus tem nos usado vão com pernas menores, coluna desviada, pernas menores. Então, na hora da oração, em uma perna menor, ela cresce e alinha a perna, o braço, né? Então, infelizmente, muitos religiosos aí não entendem isso, né? E eles começam a criticar. Só que esses milagres, todos esses prodígios, isso já acontece desde a época de Jesus Cristo. A igreja primitiva nasceu debaixo do poder, né? Só que no decorrer do tempo foi se perdendo isso, né? E o Espírito Santo tem muito mais ainda para fazer. Amém. Muito mais. E quando você recebe essas críticas, você sente o quê? Fica chateado, fica com raiva? Tristeza pela ignorância da pessoa. Né? Tristeza. Porque ainda não teve um encontro com o Espírito Santo como nós estamos tendo. Né? Então, a gente ora por elas, né? Ora, crendo e pedindo a misericórdia de Deus para que um dia elas tenham um encontro com o Espírito Santo e viva, presencie esse poder e a presença do Espírito Santo como nós estamos vivendo. Até Jesus foi taxado como né, um demônio, um príncipe de demônios. Imagina o coitado do pastor André, comedor de arroz e feijão. Né? E